Bom, inicialmente, desejar boa-vinda para todos que estão nessa webinar, nessa reunião remota nossa, tratando de um tema relevante e importante demais, em especial para a micro e pequena empresa aqui do nosso estado e, oxalá, do país também. Primeiramente, quero destacar que essa ação ela é uma ação fruto da parceria do SEBRAE com a FIEG e já se apresenta como sendo a sétima webinar que nós promovemos nessa parceria nesse ano de 2021. Temos uma outra vasta programação para seguir para os meses de setembro até dezembro. Esperamos que todos possam prestigiar, porque os conteúdos são, acima de tudo, relevantes. Quero agradecer a presença do Nicolas, né, que liderou esse tema, para trazer esse tema para nós aqui, um importante tema. Esse é um papel da nossa liderança, isso é fundamental para a gente contribuir com mais informações para os micro e pequenos empresários. A Rita, que tem um domínio e um conhecimento fabuloso sobre o tema, além de ser uma pessoa, um profissional que tem uma larga experiência de trabalho com grandes empresas, e eu tenho certeza que nós estamos muito bem servidos e bem acompanhados com a competência e o domínio que a Rita tem. Quero agradecer a Luciana, que está aqui em nome da FIEG Jovem conosco, tá certo? E que tenhamos um bom trabalho aqui nesse momento. Nicolas, a bola está com você, meu cara. Bom dia, pessoal. Eu vou agradecer a você, viu, Rui, em especial, por essa parceria do SEBRAE com a FIEG. E nós, do Sindimóveis, que é o Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado de Goiás, a gente vem provocando essa... Na verdade, no início era para ser uma palestra, né, Rui? No início da nossa gestão, mas veio toda essa situação da pandemia que impossibilitou essa palestra presencial. Só que a gente tem outros meios que possa ser feito no caso dessa webinar. Então, acho que é mais justo, é bem bacana esse modelo. Eu acho que as pessoas podem assistir em casa, né? Não precisa estar deslocando ao local. E Rui, esse tema é muito importante, porque nesse momento agora que ele se acentuou, né? Com essa transição de sucessão empresarial. No Exatamente. nosso caso aqui do Grupo Imol, das nossas empresas, essa sucessão vem se acontecendo pelo tipo familiar, porque você tem trabalhista, você tem por aquisição, algumas formas de sucessão, né? O nosso aqui do Grupo Imol, ele vem acontecendo na parte familiar, já está em mais ou menos uns 10 anos que a gente vem planejando isso e capacitando, né? Há mais ou menos há uns 5 anos que isso, vamos se dizer, que apertou de vez essa transição, né? Que é um processo bem a longo prazo, não é fácil. Então, é interessante a gente ter esse tema para faça com que os empresários se atentem a isso. Eu vou trazer uma estatística aqui que eu achei muito interessante, que a estatística aponta que um total de organizações familiares ativas, somente 1/3 delas consegue continuar operando e gerando lucros. Isso na segunda geração. E apenas 15% chegam até a terceira geração. Rui, para você ter uma ideia, então assim, eu estou até satisfeito. Aqui no nosso grupo de empresas, eu sou a 4ª geração. Então, se Beleza. foi para 15%, provavelmente nós estamos falando de 8 a 10% que consegue sobreviver. Então, você tem que ver a nossa responsabilidade agora de tocar essa 4ª geração, né? E fazer o nosso próximo sucessor num Exatamente. período de tempo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu estou aqui para aprender também com a Rita. Ela tem muito a nos ensinar. Ela tem um conhecimento vasto sobre esse tema. E eu acho que é muito interessante, inclusive até a FIEG Jovem, que está participando aqui também, que encabeçar isso aí, porque isso aí é direcionado para a FIEG Jovem, para provocar isso nos empresários, né? Para fazer essa transição, essa passagem de bastão, entre aspas, né? Eu vou agradecer, obrigado Sebrae, obrigado a FIEG, e vou passar agora para a Rita,
que a gente pode aprender sobre esse tema, tá bom? Obrigado, um abraço. Ótimo. Rita, antes de você falar sobre o tema, fale de você para todos nós. Bem, bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Essa nova modalidade, ela nos deixa, acredito que nesse momento, depois de 1 ano e meio de pandemia, confortável para falar, para ouvir, para entender o negócio, né? Eu confesso que webinars, palestras via online, no início foi um tumulto, entender a lógica, saber se a gente tinha envolvimento, saber se as pessoas gostariam de ouvir. E eu confesso que depois de 1 ano e meio fazendo uma série de webinários, eu me identifiquei muito com o projeto, me identifiquei muito com o digital, né? Eu era totalmente, imagina, psicóloga que sou, totalmente presencial, ainda sinto falta do presencial, mas acho muito importante evidenciar, no começo desse webinar, as transformações que a pandemia trouxe, não só para a sucessão, mas para nós profissionais, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Rita Martins, mas já vou dizer que sou Rita de Cássia, né? No Sebrae sou conhecida como Rita Martins. A minha formação é psicologia, eu vim do mundo acadêmico, né? Esse ano eu faço 30 anos de formação. Fui professora da Antiga Católica, fui professora por 10 anos da Academia de Polícia Militar, fui professora, falo que o meu ciclo é 10, né? 10 anos nas empresas que passei até me tornar empresária. Então, eu falo que com 10 anos alguma coisa está acontecendo na minha vida. Eu fiquei 10 anos numa engarrafadora de gás, totalmente tradicional, um grupo familiar no estado de Goiás, como psicóloga e gerente de recursos humanos. Eu falo que eu fechei e apaguei a última luz dessa empresa, né? Depois de 45 anos no mercado, eu ajudei a empresa a fechar o negócio. Nós tínhamos aí na área de engarrafadora de gás mais de 5 unidades no país e 400 lojas espalhadas também no país. Depois fui convidada para ser gestora de pessoas num grupo na região do Vale do São Patrício, na área de atomatados, num grupo usineiro do antigo governador do estado, também como gerente de recursos humanos, grupo familiar. Então, quando eu falo de sucessão, eu falo de uma história que eu vivi, né, nesses 2 grupos, que trabalham a sucessão. Acredito que o primeiro que eu disse teve várias dificuldades pelo tema ser antigo, mas ainda difícil até hoje na modernidade de ser atuado, né? Vários filhos, mas não tiveram condição de fazer essa migração. Ela foi feita durante a abertura dos negócios, na primeira empresa que eu trabalhei, mas chegou uma hora que ninguém estava tão preparado e tão envolvido por motivos de doenças familiares e o grupo foi se desfazendo. Já no segundo grupo que eu fui, a sucessão eu falo que é um case de sucesso até hoje, né? Tanto dos pais e agora dos filhos, e também tenho experiência em um grupo de seringueira da mesma região, onde o antigo proprietário deixou descrito até a quarta geração, tudo que deveria ser feito na empresa. E vem seguido de forma tranquila, de forma bem disciplinada, a não ser que a terceira geração não se interessa pelo negócio e nem a quarta que está por vir. Então, há possibilidade de fazer novos modelos de sucessão, mas as regras foram descritas e são consideradas pelo gestor da segunda sucessão, né? Então, a gente está falando de um assunto que me encanta muito dentro da psicologia. Eu sempre fui da área organizacional, há 20 anos estou na educação empreendedora, e eu digo que a educação empreendedora para empresários e jovens é o começo da sucessão, do entender o negócio da família, o negócio de outras empresas, né? Porque a gente, como disse Nicolas aí, o mais conhecido por nós é a sucessão familiar, mas nós temos a sucessão trabalhista, que vem de colaboradores, alguém escolhido, ou uma empresa que escolhe. Nós temos aí, por fundo, que as empresas determinam, ou compram, ou alocam, né, por um tempo, ou ficam com aquele negócio. Então, é muito importante entender esses vários modelos, seguir esses modelos. E, antes de começar aqui o meu mundo do webinar digital, que eu acho que é uma grande facilidade para esse mundo da modernidade da sucessão, entender que a pandemia, eu brincava ontem com uma fala que tivemos antes desse webinar, né? Eu interpreto a sucessão na pandemia como um parto a fórceps. Para os que não conhecem, é um parto onde se utiliza uma ferramenta para puxar o bebê, porque ele não sai do parto normal, convencional. É um parto traumático, né? Um pouco, não posso dizer violento, porque aí eu estaria dizendo aí que o parto humanizado iam brigar comigo, mas ele tem uma agressividade pela necessidade de vir para o mundo, tem que vir, né?
e é um parto inicialmente natural, começa-se pelo parto normal, e aí tem que tirar com essa ferramentalha ou ferramenta toda esse bebê, e a gente viveu isso. Chegamos na pandemia, os nossos gestores com idade mais avançada e as suas comorbidades não podiam ficar na empresa, tinham que trazer alguém que já talvez estava sendo preparado, ou poderia ser preparado, e o que eu tenho percebido ao longo desse assunto é que esses gestores não querem retornar, depois de 1 ano e meio de pandemia. Querem ficar à distância, querem que esses sucessores que foram por algum motivo de doença ou de socorro, seja lá qual a forma que essas pessoas assumiram, fiquem e sejam trabalhados imediatamente para assumirem, né? Então, a gente tem vários casos aí. Fico feliz em começar esse webinar dizendo que a gente viveu grandes avanços na pandemia sobre o mundo empresarial, no primeiro momento pânico, e depois a poeira foi baixando e a gente foi entendendo que deveria se capacitar, deveria se promover um nível de intelecto e cognitivo para outras formas de aprendizagem e de reprocessar e de multiplicar a informação. O mundo da sucessão depende disso, de novos conhecimentos. Como disse Nicolas, é longo tempo, mas tem se tornado muito acelerado em função das necessidades que as empresas estão de terem seus gestores, né, próximos dessa grande retomada que a gente aí percebe muito aquecido do mês de julho para cá, né? Eu que estou na educação empreendedora, trabalho com mineradoras no estado, trabalho com sementeiras fora do estado, em Luiz Eduardo Magalhães, estou no agronegócio, percebo que essa necessidade de correr quanto tempo para ter sucessores, para terem pessoas com conhecimento, assumindo grandes negócios, com alto grau de receitas, é muito grande. E também estimulando esse talento, esse ser preparado dentro da empresa para crescer rapidamente. É como se dissesse assim, a gente não tem tempo, acelera seu relógio, vai em busca do conhecimento, que as coisas vão acontecer. Vou convidar vocês aqui para abrir o meu slide, para a gente ter um posicionamento, né? Rita, licença, desculpa. Antes de você iniciar, pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, sou aqui da gerência sindical da FIEG, e em virtude da nossa webinar estar sendo gravada, eu vou ler uma pequena leitura aqui sobre a Lei de Conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Nós informamos que essa reunião será gravada e será armazenada pela FIEG, será divulgada pelos nossos canais de comunicação, Sistema FIEG Oficial. Caso alguém se oponha à gravação, se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, nós entenderemos que todos estão de acordo, ok? Bem, total acordo, Ana. Queria deixar aqui a minha fala de que não tenho nenhum interesse de ser a única, né, que diz palestrante aqui nesse momento. Fiquem à vontade de interferir, de fazer alguma colocação, de trazer talvez um case, né, você que tem alguma informação, uma pergunta. Eu gostaria muito, né, de que algumas situações que a gente tiver do jurídico, que alguém possa nos ajudar. Eu não sou do jurídico, né, mas eu acho interessante que todos participem, fiquem à vontade, ou na palestra, ou do posterior, eu não me incomodo. Acho que tem uma grande evolução se a gente trabalhar com essa fundamentação de estar todo mundo junto. Bem, aí a grande fala, né, que a gente sempre pergunta, como é que acontece a sucessão? E eu gostaria de dizer e pensar um pouquinho, né, no que é o conceito de sucessão para a gente, que é transferir, está no próprio dicionário, suceder, né, colocar-se diante. E a gente conhece muito da sucessão quando se fala em morte, né? A gente tem perguntando para algumas pessoas o que elas entendem de sucessão, elas dizem assim, quando alguém morre, alguém tem que assumir, né? A sucessão também, ela é feita por uma morte, por uma herança, mas isso não quer dizer que uma herança coloque alguém pronto para suceder um empreendimento, um negócio. Ele sucede os bens deixados a ele, mas às vezes ele não é o sucessor programado e definido das empresas ou dos negócios. Então, é uma transferência por morte, por autorização, por informação de empresas, pessoas trabalhistas, pessoas que trabalham na empresa, outras empresas com esse porte, familiares, né? Então, a sucessão, ela traz uma característica de forma jurídica que outras empresas podem assumir, podem sublocar, podem comprar, podem colocar pessoas responsáveis
para lidar, né, com uma titularidade de determinados bens de uma empresa. Então, quando a gente fala de sucessão e pensa como ela acontece no primeiro momento, aos nossos olhos aí de leigos, um olhar familiar, né? Se você perguntar hoje para o empresário, seja ele pequeno, médio e grande porte, ele vai dizer que ele tem um olhar muito grande para os seus filhos, parentes, que fiquem no seu negócio. Eu acho até que, ouvindo muito esses profissionais, eu tenho entendido o sentimento, né, de deixar esse negócio para alguém que tem o seu vínculo, o seu sangue, a sua ideia, a sua vontade. Então, as grandes empresas, elas têm um interesse muito grande que filhos, netos, sobrinhos, alguém do ambiente familiar, né, seja o sucessor. As duas empresas pelas quais eu fiquei nesse grande tempo, o grande objetivo é que a sucessão seja feita pelos netos, né? E ela acontece de forma muito, algumas a forceps, né? Tem que ser você, e outras de forma muito preparada, ouvindo, né, os sucessores, ou nomes sugeridos para a sucessão, para que eles possam refletir e se prepararem se eles realmente querem esse negócio. Nesse momento da pandemia, trabalhando com algumas empresas como gestora de pessoas, eu percebi a necessidade, né, do empresário de se afastar pela pandemia, por ser alguém que tinha que estar fora do ambiente, por ter mais de 60 anos, doenças, né, comorbidades e tudo mais, e ele olhar para o filho, para o neto e dizer, você tem que vir para cá, você tem que fazer isso, e o neto travar o filho e dizer, eu não quero, eu não conheço, eu não sei, né? E aí o avô ou o tio dizer, você tem, eu não tenho outra pessoa. Na verdade, se a gente fizer um raio-x sobre essa fala e esse olhar do empresário, ele tinha, talvez, pessoas que conhecessem mais que esse neto, que nunca tinha ido à empresa, nunca tinha conhecido a filosofia dos negócios, né? Então, a gente pode entender que ainda há processos de sucessão de forma não organizada, e que eu, particularmente, nem considero como sucessão. Ela acontece de forma organizada, com uma fala bem transparente da diretoria, perante as pessoas que vão e têm interesse de assumir, e com um cronograma que a gente chama de desenvolvimento pessoal, não só de conhecimento de todas as ações da empresa, mas sim de conhecimento de comportamentos. A gente está falando que alguém, para estar no projeto de sucessão, ele precisa desenvolver as suas soft skills, que são habilidades e comportamentos, né, de sucessor, dentro das competências, e as hard skills, que são comportamentos, são habilidades técnicas. Você vai precisar desenvolver algumas habilidades para essa sucessão. Então, hoje, nesse mundo profissional, que a gente fala aí, né, de sucessão, a gente está falando de que nós precisamos ter um mindset, que é um pensamento mental aberto, mindset de crescimento. Até porque são palavras aí da gestão de pessoas para anteceder a sucessão, que diz, mindset, pensamento mental, temos que conhecer esse pensamento mental e determinar, você quer crescer ou você quer ficar fixo? Porque alguns profissionais, dentro do mindset fixo, pensam, eu não aprendo, eu não nasci inteligente, eu não vou aprender. Já o mindset de crescimento, ele diz, frustrações são para crescer, formas de aprender são para desenvolver. Então, o mindset que nós temos que ter num processo sucessório é de crescimento, as habilidades, as hard skills, traçar quais são as habilidades que esse indivíduo vai ter que desenvolver e traçar as soft skills, comportamentos e cognição para lidar com todas as emoções cognitivas e competências dentro do ambiente profissional. Bem, como é que a gente se prepara? A empresa se prepara com tudo isso, uma fala antecipada com essas pessoas, perguntando claramente se elas têm interesse, se elas estão prontas para esse momento. E isso está dentro do planejamento estratégico. Quem serão essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Como nós devemos trabalhar essas pessoas? Como é que nós vamos fazer o cronograma de preparação desse sucessor? Como será a adaptação à empresa, aos negócios, aos fornecedores, às pessoas que trabalham conosco desse sucessor? E como será o seu processo de decisão e de tomada de decisão durante um tempo? Nenhum sucessor, depois de todas essas características, assume plenamente. Ele tem etapas de domínio e tomada de decisão a cada tempo, né? Eu disse a vocês que numa empresa que eu presto consultoria de seringueira, que vai até a 4ª geração, existem as etapas descritas por esse
proprietário lá no início, que nem conhecia muito de gestão, mas era um gestor nato, e que nem conhecia muito do processo de sucessão, descreveu como ele entenderia que as pessoas tomariam conta do seu negócio. Dentro do seu do seu relatório de execução da sucessão, ele coloca até o que deveria ser vendido e não ser vendido nesse processo, o que poderia tomar como decisão de venda. Então, o processo de preparar com antecedência começa no planejamento estratégico, nessa adaptação, começa de forma jurídica, né? Porque o jurídico ele tem que afinar tudo que foi descrito. Esse empresário da Seringueira, ele já faleceu há mais ou menos 30 anos, e ele escreveu em punho o que ele queria, e depois, de uma forma jurídica, o filho colocou a importância das condições que o pai colocou numa forma bem clara, jurídica, num contrato, num relato, né, que determina toda essa condição. Então, a importância da assessoria jurídica na sucessão é muito grande para definir cotas, bens, valores, né, tomada de decisão, posicionamento. E algumas empresas pequenas, às vezes, não têm esse acesso a essa informação, e a gente sempre orienta, busque, nem que seja uma parceria, né, para entender esse processo. E quando a gente fala aí desse processo, quando a gente fala aí desse processo de sucessão, a gente, como eu disse, as mais conhecidas são as sucessões familiares, né, que aí tem várias cadeiras dentro da árvore genealógica que vão assumir, a sucessão trabalhista, que está ligada à escolha, ao grande talento, a algumas empresas que denominam negócio, e a aquisição por fundo de comércio, né, que são de empresas que fazem essa aquisição e também podem colocar pessoas da sua responsabilidade e com amparo jurídico para fazer tudo isso. Nós conhecemos muito a sucessão familiar por ser, e eu confesso, né, que eu escuto muito nas pequenas empresas que toda sucessão tem que ser familiar, eles acreditam que ela só pode acontecer se for familiar. Se não for familiar, tem que vender o negócio, né, e aí é a hora dessa informação. Muitas empresas têm buscado cada dia mais essa informação para trabalhar com seus programados sucessores do que esse momento. Eu ouvi aí do Nicolas, né, a questão da quarta geração está entre 8% e 9%, eu também acredito nisso, e imagine, a gente tem um fluxo, ou seja, uma absorção desse conceito e uma vontade desses sucessores muito pequena hoje dentro das empresas. Eu posso dizer que 10 empresários que eu atendo e que eu converso, né, para começar a pensar nisso, 9 me dizem assim, Rita, não tenho sucessor familiar. Meu filho, ele está lá nos Estados Unidos com um negócio, a minha filha casou, o marido mora lá no Acre, eles têm um outro empreendimento, o meu neto, ele nunca entrou dentro da minha empresa, não quis conhecer, nem sabe mais ou menos o que é o movimento do meu negócio. Então, a gente tem escutado essa angústia, né, do empresário de pensar de como ele vai fazer isso e como ele vai entender os outros processos. Como fazer uma sucessão de sucesso? Bem, o que é preciso? Primeiro, que a gente pense, né, em algumas coisas que devem fazer parte. A sucessão pode ser feita por algumas ações, e grande sucesso dessa sucessão, ela está caracterizada por essas ações. A mudança na razão social, a transformação, a fusão, a cisão, a incorporação de outras empresas, outras sociedades ao grupo, né? A gente é de uma nova geração que escuta muito a questão da fusão e da cisão, incorporação de sociedades. A gente vê isso com relação a bancos, com relação às empresas de grande negócio, às indústrias, e os nossos jovens já estão ouvindo isso com maior facilidade, né? A venda do negócio, a mudança do número de sócios, a mudança de empresa individual para a sociedade. Então, para que a gente tenha sucesso no processo de sucessão, é importante a gente pensar, desde o que eu estou falando no início, no planejamento, nessa fala transparente com aquelas pessoas que eu imagino como sucessores do meu negócio, né? Na adaptação essa pessoa a esse negócio, conhecendo, a gente vai ver um case aqui de que o sucessor começou trabalhando na forma braçal. Meu pai tem uma escola de aviação aqui em Goiânia e ela tem 45 anos. Nós somos 3 mulheres, né, filhas do meu pai, nós não temos irmão, e todas nós passamos por essa escola de aviação, junto com meu pai. Nós fomos, desde office boy, a limpeza, telefonista, né,
E o que eu percebo? Meu pai, muito machista, queria um filho homem para ser sucessor da aviação, que é muito machista. Eu tenho 54 anos, imagine isso há 35, 40 anos, né? Porque eu posso dizer que eu nasci dentro dessa escola. Então, o meu pai não nos preparou para essa sucessão. O meu pai esperava que um neto, né, vieram os netos, e cada uma de nós fomos seguindo o nosso caminho. Meu pai ficou nessa escola, ainda é o proprietário até hoje. Os netos vieram, mas não tiveram interesse pela aviação. Alguns nem entraram nunca numa aeronave, né? Mesmo que eu vou convidando para dar uma volta. Nós também não fizemos o curso de aviação, de piloto, e nem só conhecemos o negócio, né? E quando veio a pandemia, meu pai, com 70 anos, não podia ficar no negócio. E ele não tinha preparado nenhum sucessor na área trabalhista ou algum talento do negócio dele. Ele contava que alguém fosse assumir da família, né? E ele teve sorte. Eu tenho uma irmã advogada que sempre o acompanhou muito e que pôde assumir na pandemia porque ele não tinha condição de ficar lá. Agora a gente está vivendo um grande dilema. Ela está lá com o esposo, cuidando, e meu pai está dizendo, quem vai ficar lá? Né? Quem vai ficar? Provavelmente deve ser essa minha irmã que foi a forceps, né, colocada lá. O negócio precisa continuar, ou ele precisa vender. Então, assim, ele tem um grande amor pelo negócio, não gostaria de vender, mas não preparou. E hoje ele fala, né? Sabe aquela coisa, cara de Ferreira Espeto de Pau? E a gente sempre falou isso para ele, que ele tinha que preparar esse sucessor, e não era uma pandemia, mas pela velhice, pelo descansar dele, porque a aviação prática e de instrutoria, ela é muito pesada, né? Como qualquer negócio, que o empresário acorda 4 horas, que o empresário não dorme, que o empresário está lá domingo, né? Então, para que essa sucessão aconteça de forma bem tranquila, eu quis fazer esse relato porque a gente sente isso na pele, né? Mesmo trabalhando com sucessão, eu tento ajudá-lo, acredito que essa minha irmã vai assumir. Então, para que tenha sucesso, é preciso ser muito clara as informações, não anteriores. É preciso pensar lá na forma jurídica, com essa parceria, de como vai ser esse processo de dívidas, de crédito, de contratos, né? E de posicionamento desse sucessor. Como é que ele entra nessas ações? De imediato? Ou com uma mentoria, ou com uma tutoria, ou com alguém acompanhado, em que tempo que ele está pronto para esse momento, né? Existem alguns passos que a gente não pode esquecer para poder fazer essa sucessão. O primeiro é planejar totalmente com antecedência. A gente não falou aqui, e bem dito pelo Nicolas, é um período a longo prazo, que precisa seguir algumas etapas. A primeira delas, checando a habilidade e competência desse sucessor, em que nível, em que perfil que ele está. O grupo usineiro que eu fui trabalhar no Vale de São Patrício, e eu fui por uma indústria de automatados, eles fazem um processo sucessório fantástico. Os netos foram enviados como trainee depois da faculdade para grandes empresas no Canadá, nos Estados Unidos, fizeram aí 3 anos de adaptação e trainee nessas empresas, vieram para a empresa, já eram, né, participantes como... antigamente, como menores que iam na empresa, mas não faziam parte, fizeram esses 3 anos fora do país, voltaram e começaram junto aos setores, conhecendo todo o funcionamento da empresa. Esse grupo que eu estou dizendo, ele está aí partindo para a 3ª geração, com um potencial imenso desse sucessor, que gosta do negócio. Hoje o sucessor é o tio, ele está na aba, né, ao lado desse tio, com uma possibilidade de negócio muito grande, é um menino muito antenado. Eu digo que é um menino que ele está aí numa faixa de 30, 35 anos, e muito antenado, muito carismático, muito envolvedor, gosta do negócio. Acredito que é um processo de sucessão de sucesso, né, porque planejou com antecedência. O irmão também está nesse processo, os dois já passaram do processo de trainee fora do país, já retornaram, estão envolvidos, o mais velho está envolvido junto com o tio, que é o presidente, o outro está envolvido em ações operacionais para gerenciar essas ações, né? E é claro que o grande empresário do negócio tem outros netos, muitos outros netos, e nenhum outro interesse pelos outros netos, só esses 2. E aí preparar para uma nova geração que há de vir para superar, né, e para ser o sucessório desses 2 que ainda tem aí, considerando mais 50 anos ou 60 anos de gestão, com muita força, porque é uma família que gera esse negócio até os 90 anos, né, 80, 90 anos. E é claro que ninguém quer gerir um negócio aos 80 anos, né?
eles vão preparar novas pessoas. Então, planejar, entender qual é o processo, para onde esse sucessor vai passar, não só na sua empresa, com antecedência para conhecer o negócio, analisar e treinar os possíveis sucessores, né, porque contar com uma só possibilidade é muito difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui de um grupo que apostou todas as fichas num só neto, tinha até outros interessados, mas ele era mais pronto, mais interessado, e houve um acidente aéreo com esse neto, numa viagem de férias, e eles perderam, e foi uma perda não só grande pelo neto, mas ele já estava, assim, 80% preparado para assumir junto com o diretor por mais uns 5 anos, e depois assumir direto. E eles tiveram que começar do zero. Então, há a possibilidade, eu vejo que nesse grupo usineiro que eu presto consultoria, não de sucessão, tá? Eu não presto consultoria de sucessão, mas eu trabalhei com eles e vi o processo que eles já vinham fazendo com uma empresa em São Paulo, e é de grande sucesso. Eles têm, quem tem interesse na família, né, de ser os sucessores, é a primeira fala que eles têm, e depois de respeitar o interesse e a vontade e o nível em que cada um está para poder trabalhar. Então, quando você trabalha muito com uma só pessoa, como foi essa empresa, e depois tem algo, né, uma variável aí tão agressiva como essa, todo mundo sofre, familiarmente no próprio negócio. Bem, e evitar conflitos, porque tem irmãos, tem sobrinhos, tem outras pessoas que também, né, ficam enciumadas com esse desejo. Por isso que trabalhar com uma empresa terceirizada é muito importante, porque ela valida habilidades, ela valida quem está mais pronto para... Às vezes nem é mais velho, tá? Existem situações que nós vivenciamos que foi um neto do meio, que estava mais pronto para o negócio, a nível cognitivo e a nível de conhecer o negócio, era mais envolvido, né? E essa sucessão não está ligada à idade e à preferência de maior idade dentro do grupo familiar. Não, ela está ligada às habilidades e competências, à vontade e ao interesse particular, né, de quem está trabalhando essa sucessão. E os conflitos, não só entre familiares, mas também entre colaboradores, porque às vezes os nossos colaboradores criam, né, expectativa de fazer a sucessão também nesse grupo, em algumas ações e algumas áreas, né? Então, é importante essa clareza da empresa para com os seus colaboradores, para com os seus entes queridos, né, essas pessoas que têm interesse ou que ele estaria pronto para assumir, para que ele entenda todo o processo. E quando isso é colocado de forma terceirizada, a gente entende que é mais fácil de se trabalhar e tira essa responsabilidade dos gestores, né? Delegue as funções para que as pessoas façam boas entregas e bons resultados, e existem características dessa pessoa, por isso que eu falei, de repente não é por ordem de idade. A sucessão, ela tem algumas habilidades dentro desse processo de avaliação para perceber quem está mais pronto. Pode ser mais novo, pode ser mais velho, dos netos, ou alguém, um ente familiar. É importante que ele tenha habilidade ou para aprender, porque todo mundo tem que ter predisposição, né? Ou já tem algumas características já desenvolvidas de liderança, de relacionamento com as pessoas, de espírito empreendedor e de paciência e estratégia diante de conflitos e de relacionamentos. A Folha de São Paulo, antes da pandemia, lançou como as melhores funções definidas para o século XXI e para essa nova geração e com maior remuneração, que seria o gerenciador de conflitos, né? Eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu com meus 54 anos não estou pronta para mais 10 anos, mas era tudo que eu queria, ser um gerenciador de relacionamentos e de conflitos na empresa, né? Apesar de que a área de pessoas, gestão de pessoas, lida diretamente, mas eu queria ter sido uma grande gerenciadora, tenho uma habilidade, adoro essa área. E qualquer gestão hoje é importante, quando alguém nos pede para contratar um gestor ou alguém com facilidade, né, de entender o negócio, que ele tem essas características, principalmente gerir conflitos e pessoas e relacionamentos. E muita paciência diante desses conflitos, né? Bem, como fazer uma sucessão familiar eficiente? A gente tem várias possibilidades, planejando, falando, conversando com as pessoas responsáveis no ambiente profissional, né? A gente percebe que quando essa fala é toda profissional, dentro do ambiente, ela tem maior sucesso, maior aproveitamento do que dentro do ambiente familiar, né? Porque existe o respeito, a ética, né? Que já começa a dar início o primeiro ponto a ser desenvolvidos pelos gestores, pelos sucessores, né?
de que o ambiente de trabalho é um e o ambiente familiar é outro, ou seja, a ética profissional, o saber lidar com alguém que é meu avô, meu tio, meu primo, né? Essa diferenciação profissional, essa maturidade que vem desse planejar com antecedência, de falar na empresa, de investir. Primeiro, a gente usa muito um processo dentro das ferramentas de várias análises de perfil profissional, descobrir qual é o perfil que esse cidadão, esse candidato se encontra e qual é o plano de desenvolvimento que ele deve seguir diante do processo até assumir a sucessão, né? E dizer para ele quais são as etapas e o quanto elas são dolorosas e precisa de muita predisposição e envolvimento dele. Procurar suporte emocional durante os desafios, né? A gente costuma dizer que é um tutor, um acompanhador, um moderador, que seja aquele elo entre a gestão maior e o sucessor de falas, de troca, de informação, né? Eu sempre digo que os grandes processos com sucesso que eu conheço, existe esse mediador, existe esse interlocutor, que é uma fala ponderada, que conhece a gestão, que conhece todo o processo, e que faz aí esse momento de moderação, apazigua várias situações que acontecem e traz grande processo de crescimento para o sucessor. Uma imersão no mercado, né, conhecer empresas, visitas técnicas, conhecer gestão, participar de processos, né, fora do país, em algum tempo, em algumas empresas, dentro do país, dentro de setores, dentro do negócio, imersão para conhecer o mercado, feiras, reuniões, né, visitas, é um tempo de absorver tudo que o mercado está disponível. E, além do mais, o cenário, né? Porque essa pessoa ela precisa estar muito atenta ao cenário. Nós estamos num cenário que o processo de sucessão pede um olhar de como as coisas acontecem, de como a gente vê com positividade esse momento do cenário, esse momento de transformação e de crescimento, né? O que fazer numa situação como essa? Eu confesso que não é só a Rita, gestora de pessoas, todos que estão nos ouvindo aqui, todo empresário teve um pânico com essa questão da pandemia. Já parou para pensar só nos filmes de ficção que a gente ficaria fechado? Goiânia ficou, alguns comércios, 5 meses fechados. Algumas linhas de produção trabalharam, mas com dificuldade por ter indivíduos com comorbidade, indivíduos com mais de 60 anos, indivíduos com predisposição a doenças respiratórias que foram afastados, trabalhar numa escala de alta produção para aqueles setores que precisavam manter a subsistência, tinham uma grande demanda, mas um número pequeno de colaboradores, para aquelas empresas que precisavam pagar seus negócios e estavam fechadas, para as escolas que nunca pensaram que o aluno não iria na escola por algum tempo, por mais que 1 ou 2 dias, para o colaborador que nunca pensou trabalhar dentro do seu quarto, no home office, e agora nem volta, né? Eu trabalho numa mineradora, que ela já estuda a possibilidade de 30% do quarto ficar todo em home office. Ela entregou um prédio em Belo Horizonte, com um custo altíssimo de aluguel, porque esses colaboradores não retornarão mais. A Caixa Econômica fez um registro de informação de que ela entregou mais de 32 prédios com valor altíssimo de aluguel, porque ela também não retoma com seus colaboradores num grupo total interno. Então, a gente está vivendo uma transformação que o cenário, essa imersão de mercado e de cenário é muito importante. Como lidar com essas adversidades, como lidar com as condições, como perceber o processo de negociação e responsabilidade da decisão, até que ponto você está preparado, né, para esse poder, esse domínio, essa força. Muitos vão dizer que essa tomada de decisão, uma vez eu ouvi de um sucessor que ele dizia assim, tem que ter estômago, né, Rita? Eu disse, mais que estômago. Tem que ter pensamento, estômago e diretriz, e tomada de decisão, porque é tudo muito rápido e depende muito desse crescimento e evolução que não vai chegar uma hora que você vai tomar essas decisões, né? Bem, eu coloco essa atenção aqui, porque se o perfil não for bem traçado e o sucessor não for bem capacitado, não entender as limitações, corre-se o grande risco de quebrar durante a gestão o processo da sucessão e ele dizer, não quero mais. É claro que eu já vivenciei alguns processos que o sucessor deu uma balançada e perguntou, será que é isso que eu quero? Será que eu quero terminar o resto da minha vida como eu estou vendo que meu tio, meu pai, o meu avô estão terminando? E é claro que esse novo universo do século XXI oferta várias possibilidades, e com menor tempo, menor transpiração e menor inspiração, né?
Então, talvez até uma grande inspiração, aí 99% de inspiração e 1% de transpiração. A gente vê que o mundo moderno tem alguns negócios assim, e há momentos que eles ficam realmente pensando, será que eu quero isso? Então, traçar esse perfil, avaliar que ele é uma pessoa de tomada de decisão e não vai voltar atrás, e se voltar, ele está preparado para retomar, é muito importante para não perder tempo. Aqui tem um estudo de caso de uma livraria, né, fundada em 1940 por Eva Ersn. Ela começou a alugar livros em alemão para imigrantes. Em 1960, o Pedro Ersn, filho da dona, assumiu a livraria. Em 2011, o Sérgio, né, é um grande processo da nossa livraria Cultura, o Sérgio Renz, que é o neto, assumiu da Eva e do Pedro essa missão de comandar essa companhia, assumindo todo o posto que era do seu pai, né? E Sérgio diz que o fato de ter recebido essa empresa consolidada, toda transformada em uma referência como a Livraria Cultura, deixou ele muito preocupado, né? E em crescimento e num grande boom no setor, tornou as coisas mais fáceis, mas muito preocupado. Sérgio começou a trabalhar nesse negócio com 15 anos como estagiário, entendendo de livros, de negócio, atuou praticamente em todas as funções para se tornar o presidente como poucos. Atualmente, a companhia tem investimentos externos, uma governança profissional estruturada e mais de 2.000 funcionários e presença em 8 estados do Brasil, né? Então, a Livraria Cultura é uma referência que conseguiu migrar daquele processo simples de uma livraria para um processo de tecnologia, né? Do processo físico também para um processo digital. A gente sabe que algumas empresas não suportaram o processo digital e sumiram do mercado, né? A gente vê aí como a questão da música tem passado por transformação todo ano, né? Ela saiu do disco, do vinil, para o CD, depois para o Blu-ray, depois para outras coisas, e hoje ela está nos aplicativos aí de música, Spotify, para todo mundo. Mas ainda tentando descobrir seu lugar ao sol diante de tantas mudanças, né? E as livrarias estão conseguindo no mundo digital, estão conseguindo, talvez, até dinamizar espaço físico e virar totalmente digital no mundo digital. Então, a gente percebe que os bons empreendedores, né, pela fala do Sérgio Renz, e administradores e profissionais em geral, eles erram, como ele mesmo diz, né? Mas também acertam, porque tentam cada vez mais. Se a gente pensar nos grandes gênios que a gente teve no mundo e tem até hoje, porque mudou a forma de ser gênio, né, de descobrir as coisas, eles erraram muito para que chegasse no seu negócio e na sua ideia. Bons empreendedores, administradores e profissionais em geral, mais erram do que acertam, porque tentam cada vez mais, né? Essa é uma história de muito sucesso, uma história de um empreendedor jovem que diz, pela forma de liderar, que pegou um negócio em facilidade, mas com muito receio de manter essa facilidade de mercado, de essa ascensão. Eu gosto de colocar esse slide, porque quando a gente fala em sucessão, a gente está falando de um processo que a gestão e a liderança é muito importante. Então, trabalhar com os sucessores, o processo de gestão, de metas, objetivos, políticas e procedimentos, e trabalhar a liderança no propósito, na mudança, na inovação e na sucessão, sempre em prol de um líder que atua em ambas situações, com muito foco no negócio, na produção e nos ativos, e muito foco nas pessoas, na direção e no futuro. A gente está falando em valores e eficiência. A gente está falando em líderes que pensam de forma humana pela liderança, com o propósito, a mudança, a inovação e a sucessão, e a gente está falando em liderança que pensa de forma eficiente e eficaz, com meta, objetivos, políticas e procedimentos. Então, é como se a gente tivesse na balança 2 itens muito importantes, eficiência e valores. Valores humanos e eficiência de processo, de ferramentas, de ideias. E esse líder, ele tem que gerir essa grande bicicleta, né, para que ele tenha um bom equilíbrio de mercado, de negócio, de ascensão e de crescimento. Bem, como eu sempre digo no processo de sucessão, a motivação é o que faz o empreendedor começar e o hábito é o que faz ele continuar. A gente se torna um grande ser organizado pelo hábito, pela eficiência de determinar a constância e os hábitos diários e o olhar muito à frente, se sentindo sempre
motivado e entusiasta com aquilo que a gente quer. Então, eu sempre digo que o primeiro item que deve começar no processo de sucessão é o entusiasmo e a motivação, e isso é interno. Eu não vendo, eu não coloco, eu só estimulo o outro. Então, eu termino a minha fala aqui, né, sobre o processo de sucessão. Acho que a gente ficaria o dia inteiro falando, é algo que me encanta, mas acredito que a gente tem todo o caminho a ser feito através aí de um grande workshop ou oficina para trabalhar os nossos jovens e as nossas empresas dentro de um processo de sucessão. Acredito que a gente tem uma grande demanda de informação, de conhecimento, trabalhar comportamento, trabalhar procedimento, trabalhar valores humanos e trabalhar eficiência e tomada de decisão. Esse é o caminho para falar de tudo isso de forma técnica, para conhecer o negócio e para fazer grandes missões aí, né, parceria com todo o sistema S, com o FIEG, com o SEBRAE e outros, né, para fazer visita técnica e conhecer gestão. Esse é o caminho, acho que a gente segue com muita evolução diante desse caminho. Aqui estão os meus dados, minha informação, caso alguém queira alguma coisa, fique à vontade. E agora, me coloco aí à disposição para a gente conversar e trocar muita ideia, né, sobre sucessão. Fique à vontade. Temos alguma pergunta aí no chat? Vou olhar aqui, fiquem à vontade de perguntar. Tem alguns colegas que, né, não gostam de aparecer, mas fiquem à vontade, estou aqui olhando o chat. Se alguém quiser fazer, eu acho que os microfones estão fechados, mas é só você habilitar. Alguém pode contribuir o seu processo de sucessão na empresa? Alguém está vivendo isso aí, pode compartilhar com a gente uma história, alguma coisa nesse sentido? A Rita está te cumprimentando. Rita, a Letícia está te cumprimentando. Que bom. Oi, Letícia. Que bom ter você aqui com a gente. Alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de saber, compartilhar alguma coisa? Bem, você sabe que sucessão é como esse momento aqui agora nas empresas, um grande congelar, né, Nicolas? Quando começa, parece que congela tudo, você pergunta como é que vai fazer, como é que vai começar, quem vai ser, parece que dá um branco, aquele que vai ser indicado fica com receio se vai atender às necessidades da empresa, aquele que está indicando não sabe se está indicando a melhor pessoa para fazer essa preparação, os colaboradores ficam na pergunta, né, como é que isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer, será que a gente vai ser trocado com o novo sucessor, será que a gente vai ser ainda aproveitado? Então, esse momento que a gente está vivendo aqui do congelar é muito parecido com quando a gente começa um processo de sucessão na empresa. Parece que congela tudo, dá um medo, e aí quando a coisa começa a engrenar, a gente vai caminhando. Mas eu posso te dizer que é um processo fantástico, mas eu já vou dizendo aqui, eu nunca fiz um processo desse que não tivesse uma grande equipe de administradores, de jurídico, de contadores, né, da parte tributária, porque assim, eu confesso, trabalho muito comportamento e sou curiosa para as outras áreas, mas a gente precisa do aval sempre de uma ideia nova desses profissionais para fazer um processo com muita validade, com muita coerência dentro das empresas, né? Boa pergunta, Letícia. A Letícia está perguntando aqui, qual o melhor caminho para proteger o sucessor dos demais familiares, para que os irmãos não exijam parte da empresa no futuro? Bem, é o seguinte, né, o contrato aí, como a gente estava dizendo, e aí depois o Nicolas, se ele tiver alguma expertise nessa área, ou vivenciando nessa área, pode dizer, o contrato é muito definido, essa empresa não é dele, né, essa empresa continua sendo do mesmo grupo familiar, porém, com o gestor, que tem a sua remuneração por ser o gestor, futuramente, por ser o sucessor. Então, assim, a proteção desse ente familiar, que sofre muito desde o momento que ele é escolhido, né, porque eu falo que tem os preferidos e os preteridos, e tem os capacitados. Então, é muito importante que essa sucessão seja feita para os capacitados que tenham preferência de seguir o processo. E é claro que eu posso preparar várias pessoas da empresa, então, eu tenho que preparar com muita transparência, porque aí é uma fala personal e profissional, ou desculpa, é uma fala profissional e uma fala individual na família de quem é esse ser, e ajudá-lo nesse processo, porque vai haver muita desconfiança, vai haver muita desconsideração, vai dizer, até eu já vivi em alguns momentos dizendo que esse era o menino que puxava o saco, por isso que ele foi escolhido, né? Então, assim, há bullying mesmo, tá? Nesse processo nas famílias. A gente tem que proteger essa pessoa do crescimento e também deixar ele pronto, porque começa em cara, eu brinco sempre que começa em cara a primeira pancada.
Se ele estiver pronto para essa pancada familiar, ele está pronto para as outras pancadas que ele vai adaptar do mercado. Porque aprender gerir uma empresa é uma grande pancada mesmo, no sentido de crescimento. Alguns são muito jovens, né? E eu ouvi um dia do sucessor, Rita, eu quero fazer surf, quero aprender a surfar lá em Jericoacoara, eu não quero isso aqui, não. Mas ele estava ali. E eu disse para ele, mas por que também não aprender a surfar lá em Jericoacoara, nas suas férias, sei lá? Isso tudo pode acontecer. Você quer ser um campeão em surf? Não, eu quero aprender a surfar. Eu falei, então tá fácil. Você pode tirar férias, aprender, visitar outros países. Então, assim, é um deixar de um sonho desse sucessor e começar a sonhar um sonho familiar. E a proteção é o contrato jurídico. Ele não é, né, aqui para que os irmãos não exista a parte da empresa. Todos têm uma parte dentro do negócio. Ele é o gestor, como foi o pai, o avô, o tio. As pessoas têm as suas cotas, o contrato jurídico, ele garante nada diferenciado, a não ser a remuneração do sucessor, que ele tem uma remuneração de trabalho, né? Que é feita pela assembleia, pelo grupo, pela corporação, né, os acionistas, e esses contratos que são efetuados pela área jurídica. Mas o cuidar dessa pessoa pela família é muito importante, porque vem aí algumas pancadas de quem não entende o processo, de quem não quer participar e denigre a imagem de quem quer. Então, eu já vi muitas situações que a gente trabalha muito com o comportamento dentro das famílias do que a prática profissional, e a prática profissional fica dentro daquela capacitação dentro das empresas, né? Tem que ter esses dois suportes, emocional e profissional. Eita. Linda, desculpa. Deixa eu só pode falar, depois eu falo. Tudo bem, obrigado. A Rita foi muito feliz em dizer exatamente isso, a parte jurídica que define, e cabe ao gestor que está fazendo essa transição, ele ter essa visão de quem é a pessoa indicada, quem é a pessoa que mais se dedica para esse cargo, né? E amparado por toda a parte jurídica. Isso aí já está mais que definido. Lindelma, você queria comentar? Sim, eu sou a Lindelma, não sei se todo mundo aí me conhece. A Rita, eu acho que a gente já teve alguns contatos brevemente lá no Sebrae. Então, Rita, eu fiquei muitos anos, né, coordenadora lá do sindicato, e assim, eu pude ver alguns processos de sucessões acontecerem naturalmente, como é o caso, por exemplo, da empresa Imol, mas outros que não foram tão bem assim. Então, tipo, eu percebi que no processo de sucessão, o sucedido, no caso, não estava preparado para ser sucedido. Então, assim, a pessoa teve depressão, teve problema de confiança na pessoa que estava sucedendo, e acabou fazendo algumas interferências que atrapalhou esse processo. E eu pude acompanhar até algumas empresas que chegaram a quebrar em função disso. E aí eu acho que aquela pessoa fala, né, de estar preparado para fazer a sucessão, de fazer isso de uma forma continuada, de não só passar a empresa, mas de ter aquele processo de respeito, de ouvir a experiência, né, do empresário que está passando a empresa para o filho ou para o neto. Então, assim, é muito importante isso. E como eu tenho um contato maior com os empresários que eram atuais donos da empresa do que com os meninos que estão entrando, eu já ouvi muitos desabafos nesse sentido, sabe? Meu filho está fazendo de outro jeito, a gente tinha uma ideia, está mudando o meu negócio, está trazendo tudo da faculdade, querendo implementar tudo de uma vez. E um outro problema, meu gerente não aceita a autoridade do meu filho, porque viu meu filho crescer no chão de fábrica e tal. Então, assim, são o cotidiano, né, que faz com que essas pessoas acabem sofrendo muito nesse processo. E, assim, eu fico lá ouvindo isso e eu gostaria de orientação, como eu devo me comportar para dar uma resposta à altura e também para ajudar essa pessoa a entender que esse processo vai continuar e vai acontecer, porque, infelizmente, por um motivo ou outro vai acontecer, né? É isso. Lindelma, muito bem feita a sua colocação. Quando eu falei que são dois processos, profissional e comportamental, esse comportamental ele deve ser amparado para quem vai suceder e para quem vai repassar esse bastão, porque ele também não fica feliz em sair do negócio, o empresário, né? Ele se sente improdutivo e chega uma hora que ele verbaliza até para a gente assim, não me respeitam mais.
não me respeitam mais, eu que criei toda essa história, né? Então, existe um cuidado nosso da área da psicologia e dentro da área do comportamento para lidar com esses dois objetos, para que eles entendam o processo, e eu gosto muito de usar o moderador. É alguém que está entre os dois, da confiança do líder e da confiança de quem vai ser a sucessão, para que os dois falem uma língua parecida, mas que não tenha a língua da família ainda, sabe? Porque eu falo, Lidelma, que por mais que a gente seja profissional, ainda vem aflora na fala do gestor maior a liderança de pai, de avô, de tio, né? Vem isso tudo muito forte. Então, esse ser que intermedia e que está como... Eu costumo dizer que é um tutor, é um grande amigão dentro do negócio, às vezes nem é alguém dentro da instituição, mas que faz esse processo de adaptação, de escuta de quem é o líder, de escuta de quem é o sucessor, para eles entenderem, né? É um processo de lentidão que acontece, porque tem que ter amadurecer quem está saindo e quem está entrando. Você me lembrou um grupo que eu trabalho como consultoria, um grupo funerário, que os 2 filhos assumiram, e assumiram assim, em 5 anos essa funerária saiu do nível A para o nível D e foi para o nível AA. E o pai olhava e dizia assim, a último encontro, eles promoveram uma capacitação para mostrar todas as benfeitorias que essa empresa trouxe dos Estados Unidos. Então, tem a sala climatizada, as cadeiras são tipo poltronas de cinema, existe um cerimonial que recebe a família, recebe os convidados para o velório, existe um filme que é colocado com QR Code, que quando eu chego na porta da sala funerária, eu coloco meu celular com QR Code, no meu celular vai passar a história desse falecido, de como ele viveu. Então, na porta do velório, já está chorando antes de ver o corpo. E o pai viu aquilo e falou, meu Deus, tem um cara tocando violino, que coisa mais bonita, não fica fofoca. E, ao final, o lustre cai pétalas quando fecha o caixão, a urna, cai pétalas, e o pai falou, meu Deus, meus filhos fizeram a coisa mais linda que eu podia imaginar. Mas, até ele entender desse cenário, com QR Code, com cadeiras tipo cinema, poucas cadeiras, com essa informação, um velório totalmente digital, onde um parente lá nos Estados Unidos está vendo todo o velório, todo o enterro, porque ele não pode entrar por causa da Covid. Ele ficou encantado com o que o filho fez, mas igual ele falou, gente, na inauguração do processo, né? Eu entrei aqui muitas vezes e disse para os funcionários, não faz que está errado, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, assim, essa tolerância e essa paciência de quem é o sucessor, de quem está passando a sucessão, porque esse ser ainda vai voltar lá constantemente, vai visitar os colaboradores, vai perguntar, né? Vai depender, vai perguntar, e aí, você está gostando dele? Ele é bom para conversar? Você acha que ele é bom? Então, assim, essa relação tem que ser trabalhada com alguém muito importante, porque a gente está falando de comportamento, Lindelma. A gente não está falando de experiência profissional. E comportamento é algo muito particular. Ele é movido pelo amor e pelo ódio. Então, a gente precisa saber o que está movimentando naquele momento, né? E deixar os dois muito próximos, até que ele consiga sair 100% e dizer, eu não quero nem entrar nessa empresa mais, porque tem me dado dor de cabeça, agora é com você. Então, não é o sucessor entrar e ele ir embora gradativamente, porque ele se sente confortável. Todas as pessoas que vão estar presentes, e estou esperando o secretário que... Não sei se você pude te ajudar, não sei se isso te orientou, né? É um trabalho, assim, muito delicado a ser feito, que precisa desse intermediário aí no meio. Não, tá respondidíssimo. Eu penso assim mesmo. Eu acho que precisa ser leve essa transição, né? Ela não pode ser de uma vez, assim. Então, foi super esclarecedor. Obrigada. Lindelma, olhar para uma coisa que você sempre comandou e sempre dirigiu, traz 2 sensações. Uma de que você envelheceu, não dá conta mais, em produtividade, e a outra de que você não... O seu conhecimento... Eu vejo isso. Eu estou com 54 anos. Quando eu vejo uma nova consultora que trabalha comigo, eu falo, gente, que gás que ela tem, nossa, ela trouxe um conteúdo tão legal. Eu me sinto, às vezes, assim, meio que vovózona, sabe, pensando, será que o mercado não vai me absorver mais? Mas a gente está na era dos veteranos e dos novos. Por que veteranos? Porque a gente é moderado e os novos são impulsivos. As indústrias querem esses 2 conjuntos para lidar aí, onde o veterano diz, calma, a sua ideia é maravilhosa, mas vamos pensar, vamos refletir, que hora que ela cabe, né? Então, eu também estou sofrendo esse momento, eu tenho uma equipe muito jovem trabalhando comigo, e tem hora que eu penso, diz assim, nossa, será quando... Eu não posso largar tudo isso, não, estou muito jovem, mas está chegando o dia de entregar o bastão e só ficar distante, né?
Rita, eu estava analisando também, tem uma nova geração chegando no mercado de trabalho, que é uma geração que, teoricamente, não tem tanto interesse em seguir os caminhos dos pais, enfim. E essa falta de treinamento para sucessão empresarial acaba que, no momento que tem que acontecer, o empresário tem que escolher um administrador contratado, um diretor contratado, para dar continuidade no negócio. Isso porque ele não se atentou no passado em fazer um sucessor, ou também esse sucessor que ele sempre sonhou não tem nenhum interesse no negócio, né? Ou não vai dar conta do negócio. Então, a gente acaba que os empresários também precisam ter esses diretores contratados, né? Acaba tendo essa situação também. É mais uma colocação sobre isso, sabe? E bem legal isso que você colocou. Se a gente pegar o filme do Steve Jobs, a gente vai ver essa ideia bem clara, né? Quando ele foi tirado do negócio e veio um CEO lá, o quanto ele ficou apavorado, né? E ele tinha condição de gerir, mas o grupo corporativo já não queria mais a ideia dele por algum momento de crescimento da empresa. E isso acontece, de você trazer um grande CEO, as grandes marcas fazem isso, trazem os grandes CEOs do mercado para gerir um negócio com um contrato muito bem estabelecido, né? Um contrato jurídico que rege esse negócio, porque, Nicolas, eu tenho percebido, e a pandemia gostou isso, poucas pessoas querem assumir no grupo familiar. Poucas. Já era difícil. A questão da pandemia fez as pessoas refletirem até quando eu quero viver e de que forma que eu quero viver. E como a possibilidade da morte foi muito presente na vida de todos nós com a pandemia, porque a gente viu o nosso vizinho, um primo, um parente, coisa que a gente não pensava, falecer por Covid. Então, a gente pensou, pode ser eu. Então, eu quero viver de forma mais plena. Eu não quero isso, não. Então, eu estou escutando muito dos jovens. Rita, eu não quero isso. Eu quero trabalhar no mundo digital. Eu tenho um grupo que todas as pessoas que foram escolhidas decidiram ser influencer digital. Ganham 10 vezes mais do que eles imaginavam sendo um influencer digital. Eles têm uma receita de $500 mil como influencer digital, gente. Como é que essa pessoa vai querer problema, maquinário, produção, quantidade, escala, valor de mercado, fundo? A pessoa não quer. Então, hoje, a gente não pode dizer que o mercado oferta trabalhos mais fáceis. O mercado oferta trabalhos que envolvem mais os nossos jovens, né? E eles não querem pensar numa linha de produção, num maquinário para fazer manutenção, eles não querem pensar no dia a dia exaustivo de gerir um negócio, como os pais, os avós viveram, né? Então, está cada dia mais difícil a gente for mais profissional e pensar nos CEOs de fora, como gestores, é também uma forma de planejar, viu, Nicolas? Quem vai ser, de onde a gente vai trazer, qual o perfil dele, que tipo de segmento e negócio que essa pessoa está vindo, qual é a realidade que ela sabe para o nosso cenário, né? É como se preparar um outro sucessor também. Na verdade, é um outro tipo de sucessão, né? Mas com o mesmo olhar familiar, ele vai se adaptar, ele conhece o cenário, ele precisa conhecer mais, ele tem habilidade com as pessoas, ele conhece o nosso país, ele sabe das nossas regras, além do nosso negócio, as regras informais da filosofia dessa empresa, né? Eu lembro que quando eu cheguei na cidade que eu fui trabalhar com o nosso ex-governador do estado, eu disse assim para ele disse, a senhora quer ficar aqui por quanto tempo? Eu disse assim, olha, doutor Otávio, eu quero ficar por aqui 5 anos, mas depois de 5 anos eu quero abrir o meu negócio. Aí ele disse assim para mim, do jeitão que ele era, não sei se alguém conheceu, né? Ele era muito simples, disse assim, a senhora é de qual cidade? Eu falei, eu sou de Morrinhos. Ele falou, se a senhora for boa, vai ficar por aqui. Mas se a senhora não for boa nessa cidade, eles vão dar um pontapé na senhora que a senhora vai passar de Morrinhos. Aí eu disse assim, então está lançado o desafio. Eu acho que eu ganhei a confiança, porque eu estou com o meu escritório de consultoria na gestão, lá nessa cidade por mais de 20 anos. E eu aprendi muito com esses 2 grupos. Eu aprendi a trabalhar sem pensar que horas era. Eu lembro que o primeiro dia que ele me pegou no hotel era 4 horas da manhã, interfonou, né, no quarto, aí o recepcionista disse assim, o doutor Otávio está esperando a senhora aqui embaixo, disse que está esperando. Eu pensei, já que já é 7 horas? Eu vou de táxi para lá, eu olhei 4 horas, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, deixa eu descer. Eu fui com um saltinho assim, uma calça jeans e não tinha ganhado uniforme, eu andei com ele em mais de 20 roças de tomate, cheguei no hotel 10 horas da noite. Eu peguei um tomate na roça, esfreguei ele na roupa e comi, porque senão eu ia desmaiar.
porque não paramos nem para beber água, nem nada. E o sapato tinha barra até no meio da calça. Aí ele falou para mim, da próxima vez a senhora pega uma botina, que a gente não vai na roça com esse sapato. E da próxima vez a senhora leva a matura da senhora, porque eu comi um pouquinho da comida de todo mundo que eu vi, mas a senhora não teve intimidade, teve que comer tomate verde. Então, a partir daquele momento, eu aprendi com ele, né? E tem uma boa lembrança do que é ser empreendedor, do que é pegar no chifre do boi, como ele dizia, né? E eu aprendi com 2 grupos muito grandes de negócios, pessoas que gostam do seu negócio, que são garradores, que querem o bem para os seus colaboradores, e eu trago isso para o meu negócio, para a minha família, né? O que eu aprendi com ele, acordar cedo, estar no negócio, envolvida, tanto é que eu brinco com um grupo até hoje que eles têm que me pagar um royalty. Todo lugar que eu vou, eu falo bem deles, eles têm que me pagar um royalty. Agora eu estou associada aí por eles. Que bom. Graças a um bom planejamento também, né? E eles são bons gestores, os netos, os filhos, e você aprende enquanto colaborador. Eu lembro que o doutor Otávio disse assim, se a senhora quiser vir para cá, vai ter que ser professora universitária na UEG. Eu sei que a senhora tem um contrato com a Academia de Polícia Militar de Goiânia, eu vou transferir para cá, e foi assim que o doutor Otávio contratava todo gestor, tinha que ter o compromisso de ser professor universitário, porque a UEG estava lá com poucos professores e ele não contratava ninguém que não se comprometesse. Poderia não ficar, mas pelo menos um semestre tinha que ser professor da Universidade do Estado de Goiás para compartilhar conhecimento. Era o contrato com ele. Perfeito. Olá, Mas, tudo bem? Tudo bem, Danilo, e você? Tudo. Então, eu sou o Danilo, eu sou da Finarte Móveis, né? Assim, hoje a gente passa, assim, eu acho que aqui no Polo mesmo, né? Nós somos vizinhos do Grupo Imol, né? E assim como a Lindelma sabe, né? Eu acho que todo o grupo nosso de empresários, a gente está num momento de transição, né? E essa transição, ela vem causando, assim, ao menos para mim, um certo medo, sabe? Igual você mesmo disse. É aquela coisa de chegar e tal, e parar, e igual há alguns anos atrás, quando meu pai veio começando a me preparar, uma das primeiras coisas que eu achei mais difícil foi o dia que eu falei, pai, esse funcionário é ruim, tal. Ele falou assim, então pegue e demita. Para mim foi, assim, uma das partes mais difíceis que eu tive, assim, durante todo esse processo, né? E, assim, hoje a gente vem passando aqui na empresa um motivo que é o seguinte, aqui nós somos 2 sucessores. No caso, é eu e minha irmã. Então, assim, isso muitas vezes causa um certo desconforto entre a gente, né? Por conta de que o quê? Eu acho que, assim, de você passar para uma pessoa só, eu acho que já se torna um pouco difícil. Agora, você ter 2 sucessores, eu acho que ainda fica mais difícil. São 3 cabeças, vamos dizer, né? São 3 cabeças diferentes e tal. Então, eu queria saber, assim, qual que é a melhor forma, assim, para gerenciar esse tipo de situação. No caso de não ser só um, ser mais de um, como que a gente pode estar gerenciando isso da melhor forma? Bem, Danilo, na minha experiência aí, com algumas empresas, o que a gente faz com isso que aconteceu com vocês? Primeiro, que é escolhido nesse processo de sucessão as pessoas. Como eu te disse, não precisa ser uma nem 2, pode ser 10 pessoas a serem trabalhadas para a sucessão. Vai se avaliar nesse propósito da capacitação as habilidades de quem mais está se desenvolvendo, é um processo transparente com a consultoria, e é por isso que eu gosto dela terceirizada, porque a consultoria é clara com cada um, em que processo que cada um está, e quando essas pessoas já estão prontas, elas são nomeadas em áreas diferentes.
Então, para que essas condições sejam tranquilas, nós ainda temos lá o diretor, é um guarda-chuva, né, que eu falo, nós ainda temos o diretor que está num processo de migração, nós temos os sucessores, um na área financeira, outro na área comercial, outro na área de logística, e nós temos, com essa avaliação, quem vai ser preparado já claramente com o grupo, evidenciado pelas habilidades, pelo processo de crescimento, pela possibilidade de estar mais pronto, quem vai ser tirado para a sucessão de direção. Então, nesse momento, a consultoria e esse elo entre o diretor, o presidente e os sucessores, ele vai trabalhando essa ansiedade. Ninguém migra e ninguém decide coisas parecidas, sabe? Então, é muito importante. Se eu estou com 10 sucessores e aí eu tenho 3 prontos, um é para a área comercial, outro para a área de financeira e logística, essas pessoas são retirados, os demais estão em observação, passando por todas as áreas, ainda como observadores. Então, quando a gente fala nesse programa, talvez, eu não sei se a sua empresa passou por um programa, ou se vocês criaram aleatoriamente a forma, acontece muito isso que você está falando. Nós temos 2 lidando com a mesma condição, ou um diretor dizendo regra para os 2 executarem, aí vai haver aquele tumulto, mas quando tem um programa, a gente tem isso de forma diferenciada. Se o Nicolas quiser complementar alguma experiência dele sobre essa situação, eu vejo que ter um programa, isso evita o que vocês estão vivendo, mas em áreas separadas. E também o programa vai dizer quem está mais pronto para assumir esse grupo todo que está sendo separado, né? Rita, depende do tamanho da organização, né? Acaba que não tem esse planejamento, que é no caso do programa. Sim. Aí cabe, na minha opinião, cabe ao sucessor ele identificar as qualidades e transferi-las, né, da forma correta, de acordo com o contrato social, com a lei, enfim, com a parte jurídica também. Mas o sucessor que tem que saber direcionar isso. Ele tem que filtrar essa situação desde quando geralmente pequenas organizações, porque as grandes organizações elas já têm um programa bem estruturado, né? E no caso igual nós aqui do Grupo Imol, a gente foi através do gestor fazendo essa transição, identificando os pontos fortes, os pontos fracos e fazendo a migração, entendeu? Mais ou menos assim que funcionou aqui e está dando certo, assim, a longo prazo, né? Vem dando certo essa transição. Não concluiu. É bem legal isso, e é bem legal isso que você está falando. Eu até sugiro, sabe, em alguns casos, quando um grupo como esse está ligado a uma entidade, que se forme um comitê pela entidade, talvez, Nicolas, de informações técnicas para monitorar todos esses grupos, né? Não é uma consultoria, mas é um comitê que tem algumas ações, e eu vejo que o pequeno empresário, ele tem que ser preparado, como vocês estão fazendo, para que ele assuma essa responsabilidade da escolha, verbalize e não crie essa tensão. Mas, às vezes, na prática, a gente percebe que é o próprio, né, gestor que cria algumas tensões para ver como o grupo se movimenta, né? E isso, às vezes, é desastroso, porque se ele não tiver uma tomada de decisão na hora certa, ele perde 2 grandes sucessores, né? Correto. Por banalidade, por uma coisa, talvez, até sem muito pensar, né? Eu já presenciei alguns gestores, de forma estratégica, ele confrontar os 2, ou os filhos, ou os irmãos, enfim. E, às vezes, isso dá resultado, como também pode não dar resultado, né? Pode criar um conflito maior. Mas, geralmente, ele testa. É uma forma de testar as pessoas. Comportamento, né? Atitude. A gente chama isso de atitude de risco, mas tem gestor que, diante do potencial do negócio e do nível de persuasão e risco que o negócio tem, ele quer começar já pesado no início para entender qual é a jogada do negócio, né? E ele não está errado. Eu sempre digo o seguinte: ele tem que estar amparado, conhecer algumas regras, que ele não precisa ter uma consultoria, e lidar de forma comportamental e profissional para essas coisas acontecerem. Mas também, quem está no processo de sucessão, sabe aquele negócio? Tem que conter um pouquinho, porque esse processo vivido entre irmãos e primos é mais tranquilo que vivido lá no mercado, com o fornecedor, com o cliente, né? Então, assim, eu falo que é o primeiro exercício de zona de risco. Viveu esse, está pronto para o próximo, né? Que vai ser o mercado. Exatamente. Bom, creio que nós estamos chegando ao final, né? Sim, sim. Contrariado, viu, Rita? Que bom. Contrariado, porque o conteúdo, a fala
foram ótimos. E eu, particularmente, em nome do SEBRAE, quero agradecer aqui algumas intervenções. O Nicolas, que já estava com você, né? Essa brilhante apresentação sua, mas agradecer o Danilo, a fala do Danilo, a preocupação do Danilo aí é muito importante, a fala da Lindelma, os esclarecimentos que a Letícia pediu para você também, tudo isso, né, todas essas participações contribuíram para a gente ter um entendimento bacana sobre sucessão empresarial e até pensarmos para frente, né, Rita? Porque Sim. nós trouxemos você aqui com essa competência sua, eu penso que não vai parar por aí, nós vamos avançar mais. De maneira que, em nome do SEBRAE, quero agradecer a presença de todos, agradecer a você, Rita, essa brilhante apresentação sua, que você proporcionou nesse momento para nós aqui, e penso que quem participou, esteve aqui, está de parabéns, porque está saindo mais informações. Tá bom? Vou Eu aqui passar a agradeço, palavra. agradeço muito o convite. É um assunto que eu falo que nunca está pronto, né? Todo dia aparece alguma coisa nova, o Nicolas pode dizer, todo dia, principalmente para a minha área da psicologia, vem muito conflito, né? Eu falo que eu pensei que eu já estava preparada, vem um conflito diferente, são pessoas com atitudes, expectativas e aspirações diferentes, a gente tem que lidar com egos, tem que lidar com histórias antigas, frustrações, né? Às vezes o próprio empresário diz assim, eu não quero quebrar de novo, eu consegui me reerguer, eu quero que ele nunca quebre, isso aqui foi construído com muito amor, com muito zelo. Então, tem uma fala pesada, às vezes, que a gente tem que elaborar dentro do processo de sucessão, tem um risco muito grande, né? Quem está assumindo a sucessão sofre muito familiarmente, com os amigos, com a vida pessoal, mas é algo de grande valia. Eu falo que tem que ter no sangue, se a gente detectar isso no processo de avaliação, que a pessoa tem essa habilidade, predisposição, a gente está no caminho. Agradeço a oportunidade e espero ter atendido aí a todas as expectativas do grupo. Com certeza, Rita. E mais Rita, acima de tudo, eu acho que tem um papel fundamental seu aí, que você deixou a chama acesa. Eu creio que você será provocado em outros momentos aí, tanto pelo Nicolas, como também pela nossa colega Thaís, que responde pela FIEG Jovem, viu? Pode ter certeza. Fiquem à vontade. Rita, Ana Eu quero Carolina passar a palavra falando. para a Carol, que ela quer fazer algumas colocações em nome da FIEG também. Por favor, Isso. Carol, fique à vontade. Rita, quero agradecer, parabenizar você, viu? Excelente aprendizado. Em nome aqui da gerente sindical da FIEG, a gente está muito agradecido por essa palestra. E agradecer também o presidente do Sindimóveis, agradecer a Denise também, que está aí participando. Agradecer a todos que participaram, que ficaram até agora aqui nesse evento, viu? Muito boa, muito aprendizado, tenho certeza que para todos foi muito aprendizado. E estamos aí, pessoal. O material vai ser disponibilizado para vocês, viu? O material que a Rita passou. E como eu falei no início, na mensagem em relação à lei de proteção de dados, foi gravada essa reunião e vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, para quem quiser ter acesso, tá? Mas é isso. Em nome da GESIM, da Gerência Sindical da FIEG, quero agradecer a todos que participaram. Muito bom. Rita, Rui, só para finalizar, Correto. agradecer a FIEG, tá? Agradecer ao SEBRAE por essa oportunidade do webinar. E agradecer a Rita também por essa bela apresentação. E estava vendo aqui, está completando agora 2 horas de webinar. Nem parece que passaram essas 2 horas. Verdade. Sinceramente, eu achei que foi muito rápido. Tem muito conteúdo ainda para a gente colocar. E isso é só uma semente que a gente está, nós, os Sindimóveis, a gente está plantando aí junto com o SEBRAE, para isso se espalhar e ter mais ações dessa forma, desse tema, que é bem interessante para todos nós, tanto para o jovem, quanto para quem já é o gestor, para fazer essa transição. Muito obrigado, Rita, e muito obrigado a todos aí. O Sindimóveis agradece a todo mundo. A Letícia está aqui parabenizando também, viu, Rita? Tô vendo, foi aqui, ótimo, parabéns. Obrigada, Letícia, pela oportunidade e por ter contribuído com a gente. Obrigada a todos aí, Nicolas, Ana Carolina, Luciana, todos que estão aqui conosco, né? Agradeço muito, Lindelma, Enoque,
as pessoas que estão aqui conosco até agora. E, com certeza, teremos outras oportunidades. Um bom dia de trabalho para todo mundo. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Realmente, Tchau, tchau. bom dia para todos. E bom Obrigado, trabalho Rui. também. Um abraço.